Amados irmãos, a paz do Senhor. Na noite desta quarta-feira, dia 22 de julho, eu vou trazer mais uma palavra de reflexão para abençoar a sua vida. Nós temos direcionado esses últimos estudos aos profetas menores, a essas reflexões. E provavelmente hoje será a última. Faltará Obadias. Eu não sei se eu falarei sobre Obadias, porque é uma palavra muito específica que Obadias deu contra o povo de Edom. Mas, independente de falar ou não, aqui nós vamos falar hoje sobre Ageu. Um texto bastante conhecido também, um texto que é muito, até alguns deles aqui, algumas dessas palavras, é muito falado e até cantado na igreja. Mas vamos ver aqui o significado desta palavra. A glória do segundo templo, Ageu 2, do 1 ao 9. No sétimo mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Quem é entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada em vossos olhos comparada com aquela? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo a palavra que concertei convosco, quando saíste do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais. Que assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações. Encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Quem era Ageu? Um dos três profetas que claramente está definido na Bíblia Sagrada, os três últimos profetas menores, os três últimos profetas, três últimos livros proféticos do Antigo Testamento, Ageu, Zacarias e Malaquias. Quando estamos no livro de Joel, vemos que há a possibilidade de Joel ter profetizado também nesta época, mas aí é apenas uma possibilidade, não temos uma certeza absoluta. Esses três, sim. E Ageu sendo o primeiro deles. Mas que aspecto, que momento Ageu profetizou? Estamos estudando na Escola Bíblica Dominical, lições maravilhosas, digo até aos irmãos que possam lê-lo. Eu sei que é difícil ler no celular, é complicado ficar lendo ali. O ideal é ter a lição na mão, a revista, né? Mas é o que temos neste momento de pandemia, é o que mandei para os irmãos ontem. Então nós estamos dando a reconstrução do templo, a volta do povo para essa terra. E esse momento também, domingo até, a lição vai falar sobre o profeta Ageu, de certa forma sobre essa profecia aqui, sobre esse momento em que ele profetizou. Qual o momento que ele profetizou? Veio uma leva de judeus, primeiro, do cativeiro, e colocaram a base do templo, mas depois, pela perseguição dos seus inimigos, eles cessaram a obra. E, de certa forma, se acomodaram. Quem estava na liderança espiritual era Zorobabel, o sumo sacerdote Josué. E aqui Ageu os desperta para que eles possam também tomar essa liderança e fazer com que o povo retorne à construção do templo. Era algo importantíssimo dentro desta volta deles para a Terra Prometida. No primeiro capítulo, não vamos ficar comentando muito essa parte, vamos comentar aqui o 2, do 1 ao 9, mas no primeiro capítulo, aqui no final do primeiro capítulo, ele fala para eles, olha, fala para o povo, né?
vocês recebem o salário e é como se fosse um saquetel furado. O dinheiro vai embora. Por quê? Porque tinham abandonado de ofertar, de dizimar, e até você vai ver isso no livro de Neemias ou de Esdras, acho que é Neemias mesmo, que fala que os sacerdotes acabaram até deixando a sua questão sacerdotal para voltar e ter que trabalhar porque não tinham o sustento diário que precisavam ter para trabalhar. E deu aquela repressão, pô, o povo está mais preocupado, o senhor até vai falar sobre isso com as suas casas, com seus bens materiais. Ah, pastor, mas não é importante a gente preocupar com a nossa casa, com nossos bens? Sim, meu amado irmão, temos que fazer isso, mas também temos que nos preocupar com a obra do Senhor. Buscar primeiro o reino de Deus, as outras coisas vos serão acrescentadas. O Senhor pode abrir a janela do céu, dar uma bênção tal àqueles que forem fiéis. Mas o nosso assunto aqui hoje não é dízimo nem oferta, é a reconstrução do templo. Pelo que nós vamos ver aqui no versículo, e vou comentar isso lá na frente, parece que Ageu era alguém com uma idade avançada, porque ele fala da glória do primeiro templo. Que primeiro templo é esse, pastor? Só para lembrar, que às vezes o irmão lê segundo templo, primeiro templo, que é isso? O primeiro templo, Israel nunca teve templo, lembrar que Israel saiu, ele chega até a citar aqui o concerto que se fez com eles quando estava no Egito, saiu, o Senhor estava com eles. O primeiro templo foi construído somente em Salomão. Lá no deserto foi construído o tabernáculo. E quando eles entraram na Terra Prometida, por algum motivo, esse tabernáculo ficou numa localidade, numa cidade chamada Siló. E o povo ia ali. Então, veio o tempo de juízes, toda aquela situação. Aí quando chegou em Samuel, o povo ia lá em Siló sacrificar. Veio o primeiro rei Saul, o segundo rei Davi. Quando Davi venceu algumas guerras e meio que se estabeleceu, ele teve no coração construir uma casa, um templo para o Senhor Deus. E na hora o profeta disse para ele, à vontade, pode construir, pode fazer, Deus está contigo, boa ideia. Mas quando o profeta sai, se eu não me engano era Gade, o profeta, Deus fala com ele, não, fala para Davi que ele derramou muito sangue, ele não vai construir o templo, mas o templo vai ser construído. O seu filho, que vai reinar depois dele, esse sim vai construir o templo. Davi então agradece a Deus, porque o Senhor estava falando até de seus descendentes fazer alguma coisa. Ele não fica triste porque não vai construir, ele fica alegre porque ele não vai construir, mas que Deus, esse templo seria construído, a sua ideia foi levada adiante e seu filho construiria. E quando, antes de ele terminar a sua vida, ele preparou muito material para que o seu descendente, aquele que viria para reinar em seu lugar, no caso foi Salomão, tivesse tudo preparado para que assim pudesse fazer. E Salomão então constrói um templo magnífico, maravilhoso, uma obra tremenda. E aquele povo viu essa obra e por muito tempo aquele povo cultuou neste templo. Em algum momento, alguns reis que foram descendentes de Salomão, de Davi, erraram, trouxeram abominações para aquele templo, mas na maioria das vezes estavam naquele templo servindo ao Deus vivo e verdadeiro, até que veio o cativeiro babilônico. E já no cativeiro, o rei Nabucodonosor levou muitas coisas daquele tempo para a Babilônia, né? Muitas coisas que serviam no culto. 70 anos eles ficaram ali fora no cativeiro, e quando voltaram, o ser humano aqueles processos, aqueles coisas que eram utilizadas no templo, né? E volta e reconstruir-se. Deu a ordem, deu até condições financeiras, mas depois, pela perseguição, eles tiveram que parar. E agora é necessário voltar. Então, começa dizendo aqui, no 7º mês, no 21º do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo, muitas vezes ele diz assim, diz o Senhor. Quando o profeta, seja maior ou menor, falava isso, é que havia uma pressa do Senhor que aquilo fosse realizado. É uma característica dos livros proféticos, tanto os maiores como dos menores. Aí ele disse para ele, qual era a profecia? Fala para Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo, não era só a liderança, era para a liderança e para todo o povo. O líder não adiantaria nada ele chegar e dizer, vamos fazer, estamos aqui, se o povo não desse ouvido.
Então a palavra do Senhor não era só para a liderança, era para a liderança e também para o povo. E aí fez uma pergunta: quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? Então, não foram todos. Nem todo mundo que voltou do cativeiro babilônico tinha uma idade suficiente para saber que aquela casa era menor, não tinha tantas coisas assim imponentes como teve o tempo de Salomão. Não eram todas as pessoas que sabiam. Nós vamos ver lá no tempo que Esdras colocou as bases, colocou o altar, começou a construir o templo, que uns choravam e outros sorriam. Porque alguns lembravam do outro tempo, porque sabiam, outros não, apenas temos um tempo, então estamos felizes com isso. E outros lembravam do outro e achavam que aquele era menor. E como vejo agora? Aí ele pergunta: lembra daquele? E agora o que você vê agora? Não é esta como nada em vossos olhos, comparada com aquela? Até o próprio Senhor Deus mandou dizer: se olhar o templo, se olhar aquele lugar, é bem menor, é bem diferente, não tem tudo aquilo que Salomão construiu. Mas o que lição o Senhor queria dar com isso? Aí o Senhor disse: esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor. Esforça-te, Josué, esforçai todo o povo da terra, diz o Senhor. Mais uma vez, para a liderança e para o povo. Qual a palavra do Senhor? Esforça-te. Me faz recordar quando Deus fala lá a Josué: esforça-te, tem bom ânimo. É sempre a palavra do Senhor. Sabe por quê, meu amado irmão? Que precisamos nos esforçar? Porque nada que Deus mande a gente fazer, nada que Deus mande você fazer, você vai fazer sozinho. Deus é que vai estar contigo naquilo que você vai estar fazendo. Se Deus deu uma ordem para fazer aquilo, e você fazer como Deus mandou, Ele vai estar contigo para te dar todas as condições para que você possa realizar aquilo que Ele mandou. Deus não simplesmente manda e diz: agora se vira, dá teu jeito e faz aí o que eu te mandei. Não, Deus vai dar as condições, Deus vai abrir as portas, mas é necessário se esforçar. Tem a parte humana e tem a parte divina. Se a parte humana não for feita, como Deus pode fazer a parte dele? Precisamos obedecer. É necessário obedecer. Então esforça-te, 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 diz o Senhor. Porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Eu sou com vocês. Então eu posso dar condições para que vocês realizem. Parece difícil. Sempre vai parecer, meu amado irmão. Como é que eu vou fazer uma coisa para um Deus todo-poderoso, que criou os céus e a terra, que tem todo o poder? Sempre eu vou achar que eu não tenho condições. Moisés, o Senhor falou lá, Moisés disse: não, tenho a voz pesada, né? Tenho pesado de língua, tenho dificuldade. Sempre o homem vai achar que é difícil. Jeremias disse: eu sou uma criança. Então as pessoas sempre encontram dificuldade. Mas eu sempre correspondo: Senhor, vai que eu estou contigo. Vai que eu estou contigo. Vai que eu vou fazer aquilo que tem que ser feito. Então, o Senhor continua falando aqui: segunda palavra que consertei convosco quando saíste do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais. Ele não está dizendo que o espírito não habitava mais no meio, não parou de habitar no meio. Parou no momento que eles começaram, antes do cativeiro, a abandonar o Senhor. Aí eles foram lá para o cativeiro. O Senhor fez um revivamento. Eles buscavam o Senhor mesmo no cativeiro, na sinagoga. Já falamos sobre isso aqui. Criou-se a sinagoga naquela época. Pequenos grupos se reuniam para buscar o Senhor. Quando eles voltaram, continuaram com as sinagogas, mas agora estavam reconstruindo o templo para que lá pudessem adorar como antes adoravam. O Senhor tinha um conceito com eles, desde o tempo lá do Egito. Ele disse para eles: o meu espírito habitar no meio de vós, não temais. Mais uma vez o Senhor diz, como disse muitas vezes, a gente já estudando aqui, em reflexão na palavra, o Senhor diz: não temais. Por que o Senhor, 365 vezes na Bíblia está escrito ou não temais, ou não temas, ou não temeis, palavras correlatas, para que nós possamos entender que não precisamos ter medo. Pastor, mas a gente não vai ter medo? Sim, meu irmão, nossa condição humana é esta. Por causa do pecado, muitas vezes a gente teme, a gente fica preocupado. Mas a gente olha para a palavra e o Senhor diz assim: não tem. Mas ele diz: não tem por quê? Porque ele vai estar conosco. Eu volto a repetir o que eu disse aqui: esforça-te, esforça-te, esforça-te. Olha só, eu estou contigo, porque o Senhor sempre teve. Todos os homens de Deus passaram por dificuldades. Abraão foi para uma terra que não conhecia, o Senhor estava com ele.
Abraão passou 25 anos esperando que tivesse o filho. O Senhor estava com ele, até que o Senhor deu o filho. Abraão, Deus com 13 anos, mais ou menos, 12 a 13 anos, Deus falou, agora sacrifica teu filho. Ele subiu lá no Monte Moriá e o Senhor estava com ele e na hora H apresentou o carneiro para que ele não precisasse matar o seu filho. O Senhor esteve com Isaac 20 anos orando para que a sua esposa, que era estéril, e pensa bem, meu amado irmão, a mulher estéril é doença. Hoje não é tratado? As mulheres não tratam aí para tentar ter filho? Sim, então é a doença. É a doença. Mas Deus muitas vezes esteve ali e ele operou o seu milagre, curou, abriu a madre. Com Isaac. Deus foi com Jacó. Jacó foi com a mão para frente, outra atrás, como diz o povo, fugir de seu irmão Esaú lá para a terra da parentela de Abraão, para a terra lá de Labão, e ele voltou com a sua família, com seus 12 filhos, com muito gado, e a sua filha também, Diná, e com muito gado, com muita propriedade, porque Deus, quando Labão tentava mudar o seu salário, Deus fazia que a coisa mudasse. Não foi Jacó que enganou. Jacó antes enganou Esaú, mas quando ele foi para lá, na verdade, ele foi enganado muitas vezes, tentado ser enganado muitas vezes, mas Deus agiu em seu favor. E aí faltaria-me tempo aqui, por causa do tempo que temos para o restante do texto, para falar sobre Moisés, Josué, Davi, todos esses homens de Deus que tiveram também situações complicadas, difíceis, mas o Senhor estava com ele. Depois ele diz, não tem mais. E aí ele diz assim, olha só, é uma promessa do Senhor. E essa promessa está atrelada ao segundo templo. Vamos lá. E farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Quem é o desejado das nações? É o Senhor Jesus Cristo, é o Messias. Eu tenho dito aqui, pregado, sempre, meu amado irmão, e temos falado na escola bíblica dominical. Há um plano de Deus, esse plano está traçado, esse plano foi colocado em prática, ainda está sendo, sempre na hora certa, Deus faz tudo na hora certa. Então, quando aquele povo volta do cativeiro, ele volta para que, na reconstrução do templo, na reconstrução de Jerusalém, avivamento, reavivamento espiritual, restauração espiritual daquele povo, aquele povo estivesse preparado para que o Messias viesse. E Deus agiu também, entre outras nações, para abrir no tempo certo, como diz a lição do domingo passado, falava, né? No momento certo, né? O Senhor viesse para trazer a salvação. Então eu tenho desejado nas nações. Encherei esta casa de glória. Encherei esta casa de glória. Vamos comentar aqui algumas coisas. Minha prata, meu ouro, disse o Senhor dos Exércitos. Entre este versículo e o outro que queremos comentar sobre o segundo templo, este versículo, minha prata e meu ouro. Ou as riquezas humanas estão na mão do ser humano? Então, pastor, ele está dominando, é o mundo que domina, é o ser humano. Amado irmão, até a hora que Deus queira. Até a hora que Deus queira. Até a hora que Deus queira. Hoje muitos são ricos e amanhã não tem nada. Quantas pessoas tiveram dificuldade agora na pandemia? Estavam bem e de repente foi tudo por água abaixo. As catástrofes, a pandemia, pastor, já teve quebra de bolsa, já teve tantas coisas, guerra mundial, e tantas coisas aconteceram neste mundo. Então o homem não pode se estrebar naquilo que ele tem materialmente. Porque essa pertence ao Senhor. No Salmo 24 diz, o Senhor é a terra e tudo quanto nela há. Não é algumas coisas. Tudo é do Senhor. Pertence a Ele. Ele dá como Ele quer. Se é dele a prata e ouro, por que eu vou ficar preocupado se eu vou conseguir, no caso ali, era construir um templo? É o Senhor que ia dar os recursos necessários para que pudesse acontecer. Como foi lá no tempo de Salomão, nem Davi preparar tudo, Deus tocou em outras pessoas, outros reis, que puderam ajudar, mandar madeira. Tudo foi preparado. Deus deu paz total a Salomão para que pudesse construir aquele templo. Assim também seria nesse tempo. Mesmo com a dificuldade dos inimigos, mesmo com a dificuldade daqueles que se colocaram ao contrário, Deus levou aquele povo de volta também para isso.
um templo precisava ser construído porque o desejado das nações viria e estaria naquele templo. Aonde o primeiro lugar, praticamente entre aspas, que Jesus foi levado ali, bem pequeno, foi no templo, para oferecer o sacrifício para Maria e José. E lá encontraram Simeão e Ana. E ali já foi revelado a grandeza. Quantas vezes Jesus no templo deu mensagens maravilhosas que aquele povo não aceitou, mas ele falou. Né? Aí ele vem dizer assim, ó, versículo 9: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Por que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira? Se a primeira casa era mais imponente, mais bonita, o próprio Senhor disse isso. A rainha de Sabá foi lá, ficou espantada com a glória, com tudo do reino de Salomão. Mas o Senhor disse, essa geração ela vai no juízo já diante da rainha de Sabá. Ela veio para ver Salomão. Está aqui quem é maior do que Salomão. Então, na verdade, meu amado irmão, a glória não estava na casa. A glória não era a casa. A casa, o templo, o segundo templo, não tinha tudo aquilo que o primeiro teve de boniteza, de beleza, de muitas coisas que Salomão, Deus deu com ela. Foi errado que Salomão fez? Não, tudo tinha um propósito. No tempo de Salomão foi maravilhoso aquilo, dos teus descendentes está tudo correto, tudo dentro da vontade de Deus. Qual era a glória diferente dessa segunda casa? Não era o seu aspecto exterior, era aquele que estaria dentro dele. Não somente Jesus Cristo, o desejado das nações, que estaria ali. Veja bem, lá com 12 anos, foi apresentado, com 12 anos ele estava no templo falando das coisas do Pai, quando Maria e José esqueceram ele em Jerusalém, né? Ele ficou em Jerusalém, eles foram embora, depois voltaram para buscar. Ele estava no templo, falando das coisas do Pai. E ali adiante, tantas coisas ele fez, como já falamos. Mas ele morreu, ressuscitou, foi ao céu. E onde aconteceu o primeiro milagre na era da igreja, pastor? Na Porta Formosa. Onde Pedro e João chegaram ali e havia um coxo. Olhou para eles e pediu uma esmola. E o que eles disseram? Não temos prata nem ouro, mas em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E aquele homem levantou, andou, entrou no templo com eles, pulando, saltitando, glorificando a Deus. Não somente a glória do Mestre, mas depois da sua igreja, porque Jesus já estava sobre a igreja. Depois aquele templo foi derribado. Lá adiante aquele templo acabou, no ano 70 da nossa era. Vai ser reconstruído? Sim. Tudo está pronto para que os judeus reconstruam o templo. E aí, pastor, é este o templo que vai ser a adoração eterna? Não, meu amado irmão. Se você ler no Apocalipse, a palavra diz que lá no céu, lá na Nova Jerusalém, não precisará mais de templo, de nada disso, porque nós vamos estar diante daquele que devemos adorar. Estudamos na semana passada a escola dominical. No Antigo Testamento era o altar, era muito importante, e sempre a gente fala, tudo que foi feito corretamente. Elias teve altar, Josué fez altar, Gideão fez altar, tanto aqueles nomes fizeram altar, maravilha, reavivamento. Mas no Novo Testamento não tem mais altar. Nós adoramos a Cristo, Ele pessoalmente, Ele veio para nós. Os verdadeiros adoradores adorarão Espírito em verdade. Não precisa de igreja? Precisa de igreja, meu amado irmão. Porque a igreja é a assembleia, o saído para fora, aquele que se saiu do mundo, do pecado, do domínio de Satanás, para agora juntos já estar reunido louvando ao Senhor. Até faço um adendo rapidamente, já está acabando aqui nosso tempo. Eu até falei sobre as heresias que andam pregando ontem até no livro. Vem aí aqueles que falam dos desigrejados. Não precisa reunir, não. Precisa sim. Precisa reunir. Pastor, mas a parte eclesiástica, como é bispo, apóstolo, pastor, missionário. Não, mas esquece isso.
Cada igreja tem uma situação, não vamos dizer que uma está errada, outra está certa, o nome que coloca, presbítero, diácono, uma tem diácono, outra não tem diácono, ou uma tem presbítero, ou não tem presbítero. Não estou discutindo essa hierarquia, essa questão, outras ritualística, nada disso. A igreja se reúne, todas elas que estão sobre a doutrina bíblica, ou seja, salvação é por Jesus. Salvação não é porque você pertence a essa denominação, salvação não é porque você guarda esse dia, salvação não é porque você faz isso ou aquilo, salvação é porque você crê no Senhor Jesus Cristo e permanece nele. E isso nos une. Cada um tem uma maneira diferente de fazer o culto, mas estamos todos adorando a Deus, precisamos de estar unidos. Eu, Deus, quando eu falo, para terminar aqui quase a pregação, um dos trabalhos que eu mais gostei no meu ministério, dois, aliás, foi um que nós fizemos uma campanha evangelística, né? Fizemos um trabalho evangelístico junto com duas igrejas batistas, a Igreja Metodista Oeliana e duas Assembleias de Deus. Era para ser mais igreja, mas poucas participaram. E fizemos ali um trabalho maravilhoso, fizemos 3 vigílias, uma na Oeliana, uma na Batista, uma na nossa Metodista Pentecostal, 3 consagrações, uma em cada igreja. Oramos e fizemos o trabalho ali. E depois fizemos um trabalho na escola dominical com acho que 14 igrejas, que saímos da porta da Igreja Batista ali no Jacatinão, andamos pela rua Sena da Fonseca e terminamos lá perto da Igreja Família de Deus, do pastor Marlino, e ali fizemos um grande culto, isso no domingo de manhã, que era o dia da escola bíblica dominical. Dezembro, né? Acho que é segundo domingo de dezembro, se não me engano. E ali fizemos esse trabalho. Crentes juntos, várias denominações. Temos que cultuar, sim, estar presente. Mas, agora, tivemos pandemia, algumas igrejas ficaram fechadas, não tivemos juntos, mas cultuamos a Deus, cada um no seu lar, cada um na sua casa. Muitos pastores fizeram lives, ainda estão fazendo, ou vídeos como eu estou fazendo, e pregam a palavra, e as ovelhas. O importante é cultuar a Deus. A glória da segunda casa foi maior, não pela estrutura da casa, pela boniteza da casa, pelo nome que deram à casa, mas por aquele que esteve presente lá, o nosso Senhor Jesus Cristo. E depois da sua morte, a sua igreja, o povo de Deus, pregando a palavra. Depois ela foi destruída. O nome de Deus parou de ser louvado, glorificado, exaltado? Não. Porque a igreja somos nós. Aonde estivermos, estamos levando este nome poderoso. O nome de Cristo Jesus, que transforma vidas, que abençoa vidas. Deus possa te abençoar nesta noite. Eu vou estar orando por você. Muito obrigado, Pai Eterno. Todas as bênçãos recebidas, Pai. Te agradecemos por algumas coisas especiais. Hoje recebemos ali do pastor Wilton, seu áudio, falando que, graças a Deus, a sua irmã operou, já está de alta, está em casa. Algumas dificuldadezinhas, mas o Senhor há de dar a vitória completa à tua filha ali, em nome de Jesus. Pedimos pela nossa irmã Iracema, que ele se encontra hospitalizada, precisa da tua vitória. Também da avó da Angelina ali, ó Pai, que é casada com meu sobrinho, da tua vitória. Enfim, todos que estão enfermos, Senhor Deus, vai curando para a glória do teu nome. Os que estão passando por algum problema, o Senhor vai dando a tua vitória. Os que estão enfermos, cura. Os que precisam de uma porta aberta, abre e opera teu milagre. E possamos estar sempre ligados ao Senhor, pensando no Senhor, buscando a face do Senhor, para que o teu nome seja glorificado através das nossas vidas, Pai. Nos ajuda, nos abençoa, nos dá a tua graça. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu amado irmão, minha amada irmã, nesta noite, em nome de Jesus.